Opa, tudo bem, gente? Beleza, vou ajeitar aqui a câmera, né? Aqui esse vídeo aqui, amém? Ó Senhor Jesus, meu nome é Fabrício, eu não sou pastor, não sou padre, rabi, nada, sou apenas um estudante da Bíblia, um irmão em Cristo. E aqui, gente, não é para ofender ninguém não, só vou explicar um pouco porque eu não sou católico, nem espírita, nem nada, eu sou cristão. Primeiramente eu queria explicar que é porque lendo a Bíblia e crendo nela, né, que eu creio nela, né, que nós precisamos crer nela, praticamente ela proíbe oração para os mortos, invocação dos mortos, essas coisas, o que tem a ver com um pouco com doutrinas do espiritismo ou similares. E com relação ao catolicismo, eu nasci num lar católico não praticante, isso só existe no Brasil, né? Porque você já viu ser jogador de futebol profissional sem nunca ter entrado em campo? Ser engenheiro sem nunca ter construído uma ponte ou feito faculdade de areia? Pois é. Aqui no Brasil existe o católico não praticante, o católico que não é católico. Ele é o cara que se diz católico, mas não católico. Engraçado isso, né? Assim como começou a surgir aqui no Brasil também o famoso crente light, que é o evangélico que não vai na igreja. É crente light, é católico não praticante, coisas que só a NASA tem que estudar os brasileiros, né? Pois é. Aqui eu quero explicar um pouco porque eu não sou, né, eu sou cristão, né, que vocês chamam de evangélicos, né, cristão, eu me considero um seguidor de Cristo. E, bom, vamos ao estudo aqui, né, um pouco de estudo, um pouco de testemunho. Primeiramente, posso dizer que eu fui católico até 1996. Por quê? Em 1993 para 94, se eu me lembro bem, acho que em 93, meu pai conheceu o Evangelho, a palavra de Deus. E nisso, muito empolgado com aquele fervor todo, né, que meu pai antes era muito do boteco, né, muito da farra, mas aí ele foi para a igreja, né, conheceu a Jesus Cristo, e através, por incrível que pareça, da minha mãe. E a minha mãe acabou que não ficou, mas ela nos levou eu, se eu me lembro bem, parece que levou a minha irmã também, mas eu não me recordo direito. Parece que foi eu e minha irmã. Meu irmão até que não, porque meu irmão desde aquela época ele já era mais distante. Aí o que aconteceu? Acabou que, resumindo a história, meu pai ficou na igreja, minha mãe não. E eu na época, 93, 94, também não tinha ficado não. Na verdade eu nem sabia, né? Aí meu pai foi conversando comigo, me dando a Bíblia para ler e tudo. E eu nunca queria ir, que eu queria ficar com meus amigos da rua, né? Adolescente, né? E aí depois em 96 eu decidi ir para a igreja e depois eu fui batizado. E muita gente lembra a data do batismo. Eu vou confessar para vocês que eu não lembro a data do meu batismo. Meu pai ficou muito feliz, minha mãe ficou meio assustada porque eu não avisei ninguém. Foi surpresa para todo mundo, tanto que meus irmãos não foram, ninguém foi, tava só eu, meu pai e o pessoal da igreja. Bom, e aí eu me tornei cristão, protestante, evangélico, né? E eu sou meio nerdinho assim, nerdola. Eu gosto de ler, estudar sobre o assunto, e aí comecei a ler a Bíblia com bastante afinco, comecei na igreja, fui até em conferência internacional, com esses irmãos de outras nacionalidades e tudo, e aquilo foi bem legal para mim.
Aí eu me tornei, né, um cristão protestante, que depois de uns anos acabou se desviando, né? Eu fiquei anos, não digo nem desviando, é porque na verdade eu nunca saí da igreja, né? Eu saí assim de corpo, mas a igreja nunca saiu de dentro de mim, porque não é que eu não ia porque eu não queria, eu não ia porque eu ficava fazendo outras coisas, me ocupando, né? Isso é inclusive uma armadilha de Satanás, né? Ele ocupa a mente da gente com outras coisas e tudo. E eu estava em processo de formação intelectual e tudo, e acabava que eu não ia, mas eu não falava mal da igreja nem nada. Quando me perguntava se eu era evangélico, eu sempre falava que era. Mas aí acabava que depois eu me via dando um péssimo testemunho, que eu falava que era evangélico, mas ao mesmo tempo eu ficava sendo aquele cristão Raimundo, né? Pega a igreja, pé no mundo, né? Só que é mais no mundo mesmo, porque eu acabava saindo com meus colegas, experimentei bebida alcoólica, comecei a ter as primeiras namoradas, comecei a ter sexo, né? E se eu tivesse ficado firme, provavelmente eu já estaria casado aí há uns 15, 16 a quase 20 anos, que na igreja evangélica isso acaba acontecendo, porque uma pessoa que segue a igreja mesmo, ele não casa fora da fé dele, da igreja, e acabaria que eu conheceria uma irmãzinha lá, apaixonaria ela por mim, eu por ela, e acabaríamos casando, talvez eu já fosse até pai. Bom, mas não foi assim que aconteceu comigo, por escolhas minhas mesmo, né? E acabou que eu fiquei um tempo afastado, mas depois eu comecei a ir muito com meu pai. Aí eu ia pregar em cidades do interior e tudo, retomando a fé. Depois eu me afastei de novo porque meu pai ficou doente, ele parou de ir. Quando ele parava de ir, eu parava de ir também, que eu ficava, quem ia cuidar dele? Eu, né? Eu e minha mãe, né? Aí depois de um tempo, todo mundo já sabe, meus pais faleceram cuidando deles. E aí eu me vi numa situação de fraqueza espiritual e eu lembrei que veio no meu coração de ir na igreja. Eu voltei para a igreja. Agora já adulto, né? Com uma consciência mais definida. E nesse vídeo aqui eu quero explicar um pouquinho porque eu não sou católico, né? Nem sigo outra doutrina. Porque é o seguinte, gente, existe diferenças entre as... Olha, existe questões que a Bíblia proíbe e que as outras religiões, as outras fés, elas fazem, né? Então, eu primeiramente começou tudo a fazer sentido quando eu vi o filme Lutero. Foi um filme, tá, gente? Um filme daquele padre agostiniano que tinha uma forte vocação por direito, né? E que leu a Bíblia e que entendeu que a justificação da salvação é pela fé, não pelas boas obras. Nem o Papa salva, nem as boas obras, nem nada. E ele tentou ingenuamente alertar o Papa, e o Papa queria, na verdade, excomungá-lo, né? Porque ele estava estragando de certa forma, assim, na época, ele estava avacalhando os negócios lá da igreja, né? Revelando a verdade bíblica. E graças a ele, Deus usou ele traduziu a Bíblia para vários idiomas, que antes era só latim, né, e grego, que a Bíblia era escrita. E aí ele traduziu primeiramente para o alemão, depois foi língua inglesa e assim foi. Então, primeiramente eu não sou católico pelo seguinte, vamos lá. Uma das principais razões para mim não aderir ao catolicismo é a crença que é aquilo que eu falei. A justificação vem pela fé, né? A suficiência está nas escrituras, né? A doutrina do protestantismo, que é a que eu sigo, né? Afirma que a Bíblia é a única autoridade em questão da fé e na prática. Isso a gente pode ver lá em 2 Timóteo 3, 16, 17. Tá? Que eu vou até ler para vocês aqui, ó.
2 Timóteo 3, 16, 17. Está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Ou seja, se na escritura tudo é proveitoso para ensinar a verdade, foi escrito pelos apóstolos. A própria Igreja Católica gosta de falar que o primeiro Papa é Pedro. Tá, beleza. Ele era um apóstolo de Cristo. Ele, Paulo, que foi o último apóstolo. Então, João, Judas, Tiago, André, todos os apóstolos, todos andaram com Cristo. As escrituras foram escritas na época deles, inspiradas por Deus. E na própria escritura está falando que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Por que então a Igreja Católica, que ensina a tradição do magistério, se coloca tendo uma autoridade equivalente à Bíblia? Entendeu? Não faz sentido. Se a própria Bíblia já basta. A Bíblia já basta por si só. Não precisa de outro livro, não precisa de alguém acima. Nem na Bíblia cita Papa. O catolicismo, ele dá o papel proeminente a Maria e para os santos. Santos, quem não sabe o significado, santo é todo aquele que serve a Deus. O santo, na época, Paulo, Pedro, tudo era santo. Paulo, Pedro, André, Tiago, Judas, todos aqueles apóstolos, eles eram considerados santos porque eles serviam a Deus. Entendeu? No catolicismo dá esse papel proeminente a Maria, aos santos, promovendo a eles orações de intercessão. Mas a Bíblia ensina que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Está lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre o Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Não precisa você pedir outro santo, outra pessoa. Você ora em nome de Jesus e Deus intercede por você. Só Ele é o verdadeiro mediador. Está escrito na Bíblia. Pode pegar a Bíblia católica. Entendeu? Aí muitos cristãos rejeitam a ideia da veneração de santos e de Maria por considerá-la uma prática sem base bíblica. Porque realmente não tem base bíblica você ter, vamos dizer assim, terceirizar. Você está terceirizando ali. Você está pedindo, Maria, interceda por mim. Tadinha, ela foi uma ótima serva para Deus. Ela nem queria ser idolatrada, mas, no entanto, a Igreja Católica a colocou numa situação de ser idolatrada. São Paulo, interceda por mim. São Pedro, interceda por mim. Inclusive, eles fazem umas coisas que parecem piada. Fala que São João, quadrilha, festa de São João. Não tem nada a ver com Bíblia isso. Não tem nada a ver com São João era o apóstolo do amor verdadeiro, não é santo casamenteiro, não. Senhor Jesus. Mas por essas coisas assim
Eu estou falando com todo respeito aos irmãos católicos aí alguns podem achar ruim, outros não, mas é por essas questões é que a gente fica assim, gente, se ler a Bíblia, vai entender porque que eu não sou católico. Entendeu? Quer ser católico? Seja. Acha que o Papa está acima da Bíblia, acha que qualquer um lá está acima da Bíblia. Nem o pastor da igreja cristã evangélica está acima da Bíblia. A regra é clara, está lá na Bíblia. Que ninguém está acima da palavra de Deus, porque ninguém está acima de Deus. O catolicismo, ele ensina que o Papa ele é sucessor de Pedro e líder supremo da igreja na terra. No entanto, não há evidência bíblica clara que Pedro tenha sido instituído como líder supremo da igreja universal. Além disso, Jesus disse que ele mesmo edificaria a sua igreja, está lá em Mateus 16, 18. Mateus 16, 18, ó, aqui ó, Mateus 16, 18, tá lá, ó. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e edificarei a minha igreja, eu edificarei, tá falando, eu, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, que no caso Hades significa inferno, não prevalecerão contra ela. Na outra versão aqui da Nova Versão Internacional está escrito: eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Ou seja, o próprio Cristo edifica a própria igreja. Todos os crentes são membros desse corpo. Ou seja, Jesus Cristo edificou a igreja e todos os crentes são membros desse corpo. O catolicismo ele ensina que a Eucaristia e a transubstanciação. Ô, gente, é um trava-língua essa palavra, né? Transubstanciação do corpo e sangue de Cristo, e que a sua repetição contínua é essencial para a salvação. Ô, gente, é o seguinte. Ai. Só um momento aqui, tá? Que essa palavra travou minha língua aqui. Eu tô tentando falar ela correta. Transubstanciação. Ai. Isso, ó, a transubstanciação do corpo de Cristo, de sua repetição contínua, é essencial para a salvação. O que é transubstanciação? É uma doutrina da Igreja Católica que ensina que durante a Eucaristia ou Santa Ceia, eu não acho mais bonito falar Santa Ceia, né? O pão e o vinho se transformam substancialmente no corpo e o sangue de Cristo. Embora a aparência externa, cor, forma, sabor permaneça a mesma, a essência ou substância muda, né? Essa crença se baseia principalmente na interpretação das palavras de Jesus na última ceia. Isso é meu corpo, isso é meu sangue, de Mateus 26, 26, 28. É transubstanciação. Ah, gente, isso vai virar meme. Desculpa. Nossa. Isso é repetição contínua. No entanto, a Bíblia ensina que o sacrifício de Cristo foi feito uma única vez. E ele é suficiente, tá? A doutrina católica ela quer dizer aqui que
que toda hora é necessário fazer um sacrifício. Essa doutrina ela ensina que o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, tá? E que essa transformação ocorre em cada celebração. Muitos interpretam a missa que a missa representa o sacrifício contínuo de Cristo. Por outro lado, a Bíblia ensina que o Jesus foi o único e suficiente. Está lá em Hebreus 10,14. Olha, porque com uma única oferta aperfeiçoou para o sangue os que estão sendo santificados. Hebreus 10,14. Porque Cristo, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Hebreus 10,12. Amém? Ó Senhor Jesus, né? Imagina, toda hora Cristo se sacrificando, toda hora não. Basta que ele fizesse isso uma única vez, gente. Não precisa fazer mais. Jesus ele advertiu contra a substituição dos mandamentos de Deus por tradições humanas. Está lá em Marcos 7, 8 e 9. Isso também é outro fato que pega. Marcos 7, 8 e 9. Está escrito assim, ó: em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. Isso que a gente está passando, Quaresma, Páscoa, festa de São João, essas são tradições dos homens. E acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar o meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. É o homem procurando o próprio caminho. É o homem procurando o próprio caminho. Ele não quer seguir a Bíblia, ele quer seguir o próprio caminho. Aí ele vai criando festinhas. Festa de São João, festa de São Pedro, Natal, tudo isso. Está substituindo o ensino bíblico, né, pelas tradições humanas. Muitas das doutrinas católicas, como purgatório e veneração a relíquias, não possuem nem base bíblica e são vistas muitos como acréscimos humanos à fé cristã. É porque é o seguinte, gente, aqui no Brasil existe, mas no exterior também deve ter. Existe uma coisa chamada sincretismo religioso. É quando religiões pagãs se misturam com a fé cristã. Na Bahia acontece demais. As baianas varrendo lá à frente da igreja do Santo Tal, entendeu? Então é o homem tentando, né, colocar tradições humanas no que já foi determinado por Deus lá atrás. Então, por esse motivo, Fabrício, eu não sou católico. Outra coisa que também eu acho um absurdo, porque eu não escolhi ser católico. Minha mãe me pegou, tá, com todo o amor do mundo, né? Meu avô lá era italiano e tal, muito católico. Fizeram lá no batistério lá, mas eu nem sabia o que estava acontecendo. Aí eles falam, não, é para o bebê ser salvo. Mas eu já fiz até um estudo aqui no canal que os bebês já são salvos. Os bebês já são salvos porque eles não têm consciência do que está acontecendo. Então, se ele morrer, Deus não é idiota de fazer um bebê ir para o inferno. O bebê, ele não tem consciência. Ele já é salvo, não precisa nem de batismo. Então, na verdade, quando eu fui batizado com 16 anos, eu sabia o que eu estava fazendo. Ali eu estava escolhendo Deus para minha vida. E eu sou salvo pela fé, não pelas obras, tá? Porque, mas ele nunca fez. O Fabrício aí,
Oh, meu Deus do céu, o Fabrício, ele não está participando da campanha sem das quantas do agasalho, por exemplo. Então ele não está salvo. Não, não existe isso na Bíblia. Você não é salvo porque você é bom, você não é salvo porque você é mau, você é salvo pela fé. Agora, se você crê em Deus e o ama de verdade, você vai fazer o mal? Não, você vai fazer o bem. Porque Deus quer que você faça o bem e que você seja justo. Então, e outra coisa, a gente peca, todo mundo peca e a gente se lava. A gente pede perdão e se lava. Se limpa toda hora, porque não existe ninguém que possa ser salvo se for olhar a humanidade. Ninguém. Porém, pela misericórdia de Jesus Cristo, nosso Senhor, seremos salvos. Aqueles que creem verdadeiramente em Deus e o amam de pleno coração, verdade. Agora, aquele que não acredita, o ateu, como é que vai ser salvo se ele nem ama? Aqueles que praticam iniquidades, como é que eles vão ser salvos se eles não param de praticar? Então, na verdade, a gente não precisa sacrificar, a gente não precisa fazer voto para ser salvo, nada disso. Só precisa ter fé e crer em Jesus Cristo. Amém? Esses são alguns esses motivos que eu falei aqui, são os motivos porque eu, Fabrício, não sou católico, tá? Eu não sou católico. Porque eu não acho que o sacrifício de Jesus tem que ser toda hora. Foi só uma vez lá no Madeiro, coitado. E graças a Deus ele já cumpriu a missão e fechou a conta, pagou com sangue. E cabe a mim todos os dias estar me policiando. O pecado bate à porta, cabe a mim saber se eu entro na furada ou não. Foi o que Deus falou para Caim lá em Gênesis. Que a serpente já estava lá e colocou inveja em Caim. Caim foi lá e matou o irmão. Amém? Eu não acredito que nenhuma igreja evangélica ou católica possa estar acima de Deus. Nenhum homem pode se colocar acima de Deus, nem papa, nem pastor, por mais intelectual e sábio humanamente possível que ele seja. Porque ninguém pode ficar acima de Deus. Nem presidente, nem ditador, nem rei, ninguém. Amém? Ó Senhor Jesus, esses são meus motivos, cada um tem os seus. Fique com Deus, ó Senhor Jesus.